Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus amados irmãos, meus queridos irmãos católicos, esse vídeo aqui não é para criticar a campanha da fraternidade, falar mal, xingar ou coisa do gênero. Nós sabemos do grande afastamento da campanha da fraternidade, da centralidade daquilo que é o anúncio do Evangelho. Claro que a igreja sempre teve ali a sua caridade fraterna e a assistência social, não a assistência social pela assistência social, mas pelo amor a Jesus. A igreja tem a sua missão social, sempre teve e sempre terá. Tanto é que a igreja, ao longo de toda a nossa história, foi responsável por criar hospitais, asilos, orfanatos, faculdades, escolas, ou seja, toda a nossa civilização ocidental como nós conhecemos. E nós sabemos dessa dimensão social da igreja. A campanha da fraternidade de 2024, como há 2 décadas vem acontecendo, todos os anos se fala de temas como esse. Por exemplo, o tema desse ano de 2024 é fraternidade e amizade social. Nós dificilmente veremos dentro de uma igreja que perdeu a sua, quando eu digo perdeu, não vou dizer a igreja em si dentro de sua totalidade, mas uma grande parte dela que está impregnada da TDL, ou seja, da Teologia da Libertação. A igreja perdeu a sua centralidade da evangelização. A centralidade é Cristo e essa centralidade foi deixada de lado por uma grande parte da igreja. Não estou dizendo que a igreja por um todo fez isso, mas por uma grande parte da igreja essa centralidade que é Cristo foi deixada de lado e o homem, o pobre, o marginalizado, aquele que vamos dizer assim, que desprezado pela sociedade, foi colocado no centro do Evangelho. E isso não cabe para a igreja que tem por missão o ide de Jesus, ide fazer com que todas as nações se tornem meus discípulos. Como? Primeiramente, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, a ação espiritual, a dimensão espiritual está em primeiro lugar. Ide fazer discípulo. Como? Ajudando os pobres? Não. Jesus primeiramente vai dizer, ide fazer discípulo, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Depois que nós batizamos as pessoas, nós precisamos catequizar essas pessoas dentro daquilo que é a dimensão da salvação. Qual é o primeiro passo, o primeiro anúncio de Jesus ao começar a sua pregação? O evangelista São Marcos abre isso, e também os demais evangelistas, os sinóticos, eles vão dizer, vão mostrar Jesus dizendo o quê? O reino de Deus chegou para vós. O tempo se completou, o reino de Deus chegou para vós. Convertei-vos e crede no Evangelho. Jesus, no capítulo 6 de São Mateus, ele vai dizer que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino dos céus e depois tudo mais nos será dado por acréscimo. Então, a campanha da fraternidade ao longo da história no Brasil tem perdido essa dimensão de Cristo como a centralidade do anúncio do Evangelho e da missão evangelizadora da igreja. E se colocou o pobre no centro, se colocou as lutas sociais no centro. É válido olhar para o pobre. Jesus vai dizer que quem não der de comer, não der de beber, não vestir, não acolher, não visitar o pobre, o doente, aquele que mais precisa, receberá um sonoro: apartai de mim, maldito de meu Pai, porque eu estive nessas condições e tu não me acolhestes. Então nós sabemos disso muito claramente. Porém, o texto, o lema da campanha da fraternidade desse ano foi tirado de São Mateus, capítulo 23, versículo 8, quando vai dizer assim, quanto a vós, não permitais que vos chamem Rabi, pois um só é o vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Você vê que aqui o Evangelho, em diversas Bíblias, na Bíblia Pastoral, na Bíblia Vai Maria, em todas as Bíblias que eu peguei, vai dizer que vós sois
e todos vós, né, todos vós ou vós todos sois irmãos. Né? Ele vai dizer assim, e todos vós sois irmãos. E não se acrescenta irmãos e irmãs. Essa nova linguagem já é uma linguagem socialista, já é uma linguagem modernista, que vem trazer por debaixo dos panos a grande possibilidade de se implantar as questões de gênero dentro da igreja, dentro da campanha da fraternidade. Ah não, Denis, não é isso. É sim, é isso. Isso é uma linguagem moderna, modernista. E eu aqui não estou falando por questões de preconceito, mas porque de fato é assim. Então, a campanha da fraternidade e a Igreja do Brasil tem perdido, com certeza, e de forma muito clara, a sua visão da centralidade de Cristo e do anúncio da paixão de Cristo para a remissão dos nossos pecados como o seu foco de evangelização. Eu estou aqui com o livro, né, a crise da Igreja Católica e a Teologia da Libertação, Frei Clodovis Maria Boff, né, o irmão de Leonardo Boff. Esse homem aqui, ele tem experiência do que é a teologia da libertação e o que ela tem gerado no Brasil e tem produzido no Brasil. O que ela já fez e o que ainda tem a fazer. E por isso, esse livro aqui é um despertar para a Igreja do Brasil para perceber a crise da Igreja. A crise da Igreja é uma crise de fé. É uma crise de fé. A Igreja tem perdido a fé em Jesus Cristo, na dimensão de Cristo como Redentor, como Salvador, como aquele que veio morrer para nos salvar dos nossos pecados. E esse mesmo Jesus disse, né, em Mateus capítulo 6, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será dado por acréscimo. E esse reino de Deus é uma pessoa. Quando Jesus diz o reino de Deus chegou para vós, Jesus estava falando dele mesmo. Ele é o reino de Deus no nosso meio. Ele é o reino de Deus que habita dentro de nós. Né? Então, Jesus e toda a sua dimensão redentora, né, principalmente ali na cruz, vamos dizer assim, o foco, e deve ser o foco da evangelização da igreja. Clodovis Boff vai dizer no seu livro, logo na primeira parte do livro, né, o declínio atual da Igreja Católica. Essa primeira parte, ele fala sobre a crise da Igreja Católica e a teologia da libertação. Então, nessa primeira parte, na página 29, ele vai dizer o seguinte, falando exatamente da campanha da fraternidade ao longo da história da sua existência. Ele fala de alguns pontos. Ele fala sobre o sínodo, né, da Amazônia, e ele mostra ali que a igreja particular ali na Amazônia perdeu a dimensão da evangelização, tendo Cristo e a sua paixão como centro da evangelização, e se colocou a questão social, a questão cultural, a questão ecológica. E lá no finalzinho se fala no documento do sínodo de 2019 sobre o eclesial, né? A dimensão eclesial da igreja. E pouco se fala disso. Clodovis Boff vai denunciar que praticamente não se falou dessa dimensão. As três primeiras dimensões, a dimensão social, a dimensão cultural e a dimensão ecológica, foram os pontos que mais foram falados no sínodo. E ele faz até uma denúncia aqui na página 28, ele vai dizer assim, esse quadro declinante do catolicismo na Amazônia não se inverterá a nosso juízo, apenas com as tão algemadas medidas institucionais como a ordenação de homens casados e o diaconato das mulheres, mas com um decidido projeto de evangelização, acompanhado de um sério processo de animação da fé como o encontro com Cristo. Então ele vai dizer aqui que o problema da igreja na Amazônia, ele não vai se resolver com a ordenação de homens casados, ele não vai se resolver com a ordenação de mulheres para o diaconato das mulheres, mas com um decidido projeto de evangelização, acompanhado de um sério processo de animação da fé como um encontro com Cristo Jesus. Então, sem se encontrar com Cristo, você pode trabalhar todas as áreas sociais.
mas isso vai ser mera filantropia. O Papa Francisco, por mais que as pessoas falem dele nessa questão social, o Papa Francisco disse que a Igreja Católica não é uma ONG. E quando a TDL, ou seja, a Teologia da Libertação, trabalha e quer trabalhar somente essas questões sociais, ela acaba querendo transformar a igreja numa ONG, e é o que traz um distanciamento daquilo que é a verdadeira missão da igreja, e Frei Clodovis Boff diz isso no número 29, na página 29 do seu livro, a primeira parte, né, sobre a crise da igreja, né, a crise da igreja católica e a teologia da libertação. Então ele vai dizer aqui na página 29, quanto à igreja no Brasil, em particular, basta aqui referir um caso importante e delicado ao mesmo tempo. Nossa tradicional campanha da fraternidade. O que acontece aí é a superposição de uma preocupação social específica sobre uma longa e consistente tradição litúrgica espiritual. Então se coloca a questão social acima da longa tradição litúrgica espiritual da igreja. Ele diz, qual é essa? A quaresma. Aí ele vai, é de se perguntar se tal superposição em si legítima, é legítima a luta social, é legítima, sim, ninguém pode negar isso, é legítima, né? Em si legítima, não levou com o tempo e a força de insistir na conversão social, a deprimir e quase sufocar a riqueza do ciclo litúrgico mais importante do ano. Então o ciclo litúrgico mais importante do ano é a quaresma, e ele tem sido esquecido, deixado de lado por causa dessa questão social, dessa tal conversão social, né, que se quer implantar dentro da igreja, que se implantou, né? Aí ele vai e diz, se a conversão social não tomou a dianteira sobre a conversão espiritual. É isso que ele está denunciando. Será que não? Tomou, e tomou sim, tomou de fato. Ele continua, se o abundante material produzido pela CNBB, veja, Congregação Nacional dos Bispos Brasileiros, do Brasil, né? Se o abundante material produzido pela CNBB para a questão social em foco não veio com o tempo a suplantar os riquíssimos textos litúrgicos desse ciclo, se em particular a sua via sacra, né, em vez de refletir, como sempre foi, o grande drama da salvação, não reflete principalmente o sofrimento do povo, usando apenas como espelho a paixão de Cristo. Então veja, Clodovis Boff está dizendo assim, olha, a campanha da fraternidade trabalha sim, trabalha muito, trabalha bastante, mas trabalha somente o social e sufoca aquilo que é a centralidade da quaresma. Jesus mesmo disse para nós os 3 pilares da quaresma, eu tenho até 3 vídeos falando sobre isso. Os 3 pilares da quaresma é oração, penitência e jejum. Oração, penitência e jejum. Orar, jejuar e fazer a penitência, né? Oração, jejum e penitência, né? Então, isso nós precisamos verdadeiramente viver isso dentro da espiritualidade. Nós precisamos viver isso dentro da igreja. E a campanha da fraternidade, dentro dessas questões social, envolvida por toda uma mentalidade socialista, comunista, que tem se implantado no mundo inteiro. Né? Por exemplo, nós temos a Venezuela hoje. A Venezuela hoje atualmente foi dito que a Igreja Católica será suprimida na Venezuela. E as igrejas protestantes alcançarão lugar, porque estão entendendo lá, né, o governo comunista do Nicolás Maduro está entendendo que a Igreja Católica não tem, como é que eu posso dizer, não tem mais espaço, não vale mais. Por quê? Porque a Igreja Católica, dentro da sua centralidade doutrinal e dentro da sua vida espiritual, denuncia essa prática comunista socialista.
Então ele continua dizendo, a pergunta é, em suma, se a campanha da fraternidade, tal como é levada, não agravou o viés sociocêntrico de nossa igreja em prejuízo de seu essencial movimento teocêntrico. Ou seja, tira-se Deus e bota o social. Né? Deixa Deus de lado, deixa Jesus de lado. Teve até uma campanha da fraternidade, se eu não estou enganado, ou são cartazes que aparecem aí constantemente, de um pobre crucificado no lugar de Cristo. Como se o pobre fosse a salvação do mundo. Ou como se salvar o pobre fosse a salvação do mundo. Não, a salvação do mundo é Jesus. A salvação do mundo é o Evangelho. E o Evangelho é, olha, ide em paz, mas não volte a pecar. A salvação do mundo é, olha, tudo aquilo que vós quereis que os outros vos façam, façais isso em primeiro lugar, porque nisso se resume a lei e os profetas. A regra de ouro, Mateus 7:12. Né? Convertei-vos e crede no Evangelho. Essa é a dimensão. A dimensão é Cristo. Cristo veio ao mundo para quê? Diz São João na sua primeira carta, vai dizer que Jesus veio para destruir as obras de Satanás. E as obras de Satanás, meus irmãos, não é, em primeiro lugar, causar pobreza no mundo. A obra de Satanás não é, em primeiro lugar, implantar diferenças sociais no mundo. A obra de Satanás, em primeiro lugar, é levar o homem a pecar. Levar o homem ao pecado. E principalmente o pecado mortal. Como ele fez com Adão e Eva. Como ele tentou fazer com o próprio Cristo em São Mateus capítulo 4. Como ele faz todos os dias conosco. Tentando nos tirar da vida espiritual. Então, ele continua dizendo, né, página 29, agora 30. Já são 2 ou 3 gerações que viveram aquele mix de experiência quaresmal e de conscientização social, coisa que a sensibilidade contemporânea, mais espiritualista, já considera um tanto estranha. Então, qualquer pessoa em sã consciência vai perceber que isso não é a missão da igreja. A missão da igreja não é ficar, né, nessa conscientização social o tempo todo. Sim, isso é importante, é importante, né? Sempre foi, mas isso não é o centro, né? Daí saíram certamente bons militantes sociais, mas menos certamente bons cristãos. Veja que frase de Clodovis Boff. Ele vai dizer que dessas 3 décadas, né, de conscientização social, de política, de meio ambiente, de cultura, disso, daquilo outro, ele vai dizer, né, daí saíram certamente bons militantes sociais para o PT, para o PSOL e outros partidos aí. Sim, saiu bons militantes em questões sociais, mas menos certamente bons cristãos, que, ainda que se empenhem no social, precisam fazê-lo sempre na base de sua experiência de fé. Então, é impossível, meus irmãos, alguém que aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, alguém que é católico de fato e que vive a fé, não ter uma dimensão social, não pensar em algo social. Mesmo que não tenha muito como fazê-lo, mas pensa. Mesmo que não consiga fazer nada diretamente, efetivamente, mas fará na oração, fará no anúncio, fará ajudando quem está perto. Graças a Deus, sem querer me vangloriar, eu sempre, dentro daquilo que é o amor a Jesus, nos pobres, eu sempre, quando tive condição, às vezes pegava minha moto e saía como um louco de casa em casa, pegando um pacote de feijão, 1 quilo de arroz, 1 quilo disso, para conseguir uma cesta básica para uma pessoa que está precisando. Isso não é nada. Eu sei que isso não é nada, comparado a toda a miséria social que nós encontramos e toda a pobreza que nós encontramos. Isso não é nada. Mas todo bom cristão,
Todo bom católico olha para essa dimensão. Se ele não olhar para isso, eu estou falando de questões sociais, né? De alimento, de ecologia, de tudo. Todos nós olhamos. Se não olharmos, estamos também muito longe daquilo que é a conversão verdadeira. Porém, isso não pode ser o centro da nossa vida. Isso não pode ser o centro da nossa evangelização. O centro da nossa evangelização é anunciar Jesus. Ele vai dizer aqui, ó, só assim o cristão militante deixará de ser presa fácil da sedução secularista, como o é o militante pouco espiritualizado. Então aquele que não tem espiritualidade, que fica nesses movimentos sociais o tempo todo, né? Uma pessoa que não reza, uma pessoa que não tem uma contemplação, uma pessoa que não lê as escrituras, mas que fica o tempo todo envolvido nessas questões sociais. Isso, meus irmãos, questões sociais, os espíritas fazem com maestria. E outras ONGs têm feito. Mas isso não define a pessoa como cristão católico. O cristão católico é cristão católico, primeiramente, quando é batizado e quando vive a dimensão das promessas batismais. Do contrário, nunca será cristão. E para concluir, na página 30 do livro, ele diz assim: do mesmo modo, quando se pergunta hoje a um novo bispo qual é o seu programa pastoral, é comum vê-lo falar dos direitos humanos e de coisas do gênero. Quanto a Deus ou Cristo, fé ou evangelização, pouco ou nada se diz. E o fato, mesmo de que um discurso assim não cause, em geral, estranheza a um ouvido cristão, mostra até que ponto o ministério sagrado é visto como um serviço humanitário louvável, sim, mas profano. Então, eu oriento a todos os católicos a lerem esse livro, né? Leia esse livro. Quero aqui apresentar esse livro, o livro do Frei Clodovis Boff, né? A Crise da Igreja Católica e a Teologia da Libertação. Ele aqui tem um pequeno sumário. Nesse pequeno sumário existe a apresentação, claro. A crise são divididas em 4 partes, né? São 4 partes o livro. A Crise da Igreja Católica e a Teologia da Libertação. Ele faz um apanhado sobre toda essa crise, ele mostra, denuncia a crise e fala porquê dessa crise. A segunda parte é um debate sobre a Teologia da Libertação, que aconteceu entre o Frei Clodovis Boff e outros adeptos da Teologia da Libertação. Essa é a segunda parte. E a terceira parte, melhor dizendo, são 3 partes do livro, né? E a terceira parte é a entrevista, né? Entrevistas de Frei Clodovis Boff, né? A Folha de São Paulo e outras entrevistas. Então, eu oriento que todo católico que queira conhecer a crise da igreja, o motivo por que a igreja está em crise hoje, precisa ler este livro aqui, né? Frei Clodovis Boff, A Crise da Igreja Católica e a Teologia da Libertação. Então, é isso. O tema da campanha da fraternidade: fraternidade e amizade social. Vós sois todos irmãos e irmãs. Mateus 23, 8. Nós somos todos irmãos, mas em que dimensão, né? Porque somos irmãos de fato quando somos todos batizados na igreja. De fato, somos irmãos, filhos do mesmo Pai. E existe uma dimensão mais ampla, né, que é a dimensão humana, que também somos irmãos. Mas nós precisamos olhar para Cristo. E olhando para Cristo, nós olharemos também para todas as outras dimensões da igreja, nas questões sociais, culturais, ecológicas e tudo mais que se puder pensar. Portanto, Deus abençoe a todos, é isso. O cartaz da campanha esse ano mostra as pessoas dentro de uma casa, uma mesa, pessoas diversas, né, de cor, raça, etnia e tudo mais, e também o Papa Francisco. Tem uma explicação aí que eles dão para esse cartaz,
né, dizendo que a igreja é essa casa, que o mundo é essa casa comum, onde... Tudo bem, isso tudo é aceitável. Tudo isso é aceitável. Porém, tudo isso, se não tiver Cristo como centro, nada adianta. Porque se Cristo não for o centro da evangelização da igreja, todos nós pereceremos no inferno. E isso não é o que Deus quer. Ele quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Amém. Deus abençoe.